começar. Vamos? Pode ser chegar. Hoje é o nosso segundo episódio com convidado, estamos muito felizes. Então, abrimos mais um microfone aqui na nossa mesa. Bem-vindo, se você está chegando agora a esse podcast. Eu sou a Aline Puglia, ginecologista obstetra. Você me encontra no Instagram, doutora Aline Puglia. Ana Paula. Eu sou Ana Paula Barros, nutricionista materno infantil. Você me encontra no @AnaNutrir e Cuidar. Gente, tava comendo bolo. Bem, amiga. Tem um pouco de Luísa boca, Viana. Né? Meu nome é Luísa Viana, sou pediatra. Meu Instagram é LuisaNMV. E já que estamos aqui, já estamos bem em casa, né? Quem assistiu o episódio anterior já está aqui entre nós, né? Uma entidade. Olha, gente. Uma enfermeira. Entidade, eu vejo por isso, né, gente? Como que falou o pai? Uma enfermeira xamânica, brincadeira. Xamânica, já fui chamada de xamânica. Depois dessas novas mudanças. Você é xamânica? Falam que eu tô virando índia. Sério, amiga? Então você já pode eu entrar falo nos de dois. parto vaginal, eu tô virando índia. Posso? Falei, vou me vestir de índia pra ir no parto. Venha com a gente. Eu tô falando assim, depois dessa nova diretriz aí, desse Ministério da Saúde novo, né? Eu falo, podem fazer o que quiser, só paro com isso depois que me queimarem na fogueira. Cuidado, que as coisas estão indo para um rumo meio... Não fala isso não, amiga. Essa é a Tatiana Latanzi, coordenadora da equipe pioneira de parto domiciliar. Coordenadora, criadora. Fundadora. Nos tempos de hoje seria CEO. CEO da Luz do Lar. Gente, eu descobri que era CEO há pouco tempo. Eu falei, o que é essa merda de CEO? Na engenharia é muito comum, entendeu? Das empresas. Eu sei! Então, Você com esse chale, assim, você tá muito Ai, CEO. gente, eu tô com esse bolo de amarelo, roxo, que são as cores da... fala perto do microfone. Desculpa. Então você... Eu vim com a logo, que é roxinho, amarelo, nos tons de lilás, né? Eu falei isso na live, espiritualidade, alegria, que é isso que traz o nascimento, né? Eu lembrei quando... Vocês viram que eu fui na Globo, gente? Eu tava lá com você, amiga. Eu sou essa, esqueci. E uma das coisas que me marcaram foi que a Tatiana foi fazer consultoria para uma cena de parto, porque nas novelas sempre tem que ter um profissional, né, que entende do assunto, e chamaram ela. Inclusive pode chamar de novo, tá, gente? Você lá com Mariana Rodrigues. Fiquei perto, assim, vai que precisasse, né? Eu tava ali disposta, mas... A gente tá tentando mudar, porque na novela tem cenas de parto que a gente fica, ai meu Deus, aquela cena, com puxo dirigido, mandando a mulher fazer força, aquela bolsa rompe, Tatiana oxigênio tá no nariz. participando. Eu não sei por que enfia o oxigênio no nariz, né? só pra dar coceira, cara. Porque me enfiaram. Da coceira, espirra e aquenta mais. Não, mas o meu acabou cesárea, mas aí me botaram oxigênio no nariz e ficava pensando, pra que esse oxigênio no meu nariz, gente? Eu ficava só... E a anestesia me dá coceira no nariz. Cara, era oxigênio com coceira no nariz, com desespero, e a criança nascendo, tadinho. Nada Não focado. é pra ser nada disso, né, Lu? Como é que foi lá na Globo? Porque a atriz ficava com um rosto muito assim, de sofrimento. Ela estava auxiliando a parteira, né? E a mulher parindo na frente dela. Ela fazia assim, que desespero. A parteira ou a parturinha? A auxiliar da parteira. Que era a Mariana Ximenes. Aí eu muito íntima, né? O Mari. O nascimento é alegria. Não precisa... melhora esse semblante seu, você está muito tensa, muito triste. Ela foi liberando, né, a tensão dela e ela saiu um pouco tensa ainda, né, mas não tanto, né, porque ela estava assim quase que chorando junto, tipo, nossa, vai nascer, troca por, vai nascer seu filho, é isso, né, seu nascimento. Parto é isso, e... Troca por algo divino e de paz, né, menos... Parto não é doença, né? Então, tudo a gente está tentando construir, assim, ao longo desse episódio, que as pessoas, assim, se desarmem, assim, muitas coisas que permeiam o nascimento, criar um bebê, os aspectos nutricionais, tem muita essa cultura da doença, né, Tati? E uma das coisas que a gente queria falar, linkando com o episódio anterior, para quem não assistiu, né,
que foi a atuação da enfermeira, obstetra, a atuação da enfermagem no Brasil. A gente queria falar um pouco, assim, do nascer em casa, né? As pessoas ainda acham, quem não conhece, que, assim, nascer em casa é algo proibido, né? Assim, mas ilegal, eu posso ter meu filho em casa. Então, para quem não conhece, existe a opção, né, do parto domiciliar planejado em outros países, né? A mulher tem acesso à escolha, ela está grávida e o sistema de saúde faz parte do serviço de saúde oferecer várias opções de local para o nascimento. No nosso país, o parto domiciliar, ele não faz parte das políticas de saúde. Mas o Ministério da Saúde já se posicionou, inclusive tem um parecer que a gente pode falar em 2019, que não está dentro das políticas de saúde, mas a mulher ela deve ser apresentada a esse assunto e ela não deve ser desencorajada se ela tiver esse desejo. Então a gente queria aprender um pouco mais, assim, ouvir de você sobre esse cenário, assim, o que é o parto domiciliar, como que chegou na sua vida, de onde que é a sua atuação. Eu tenho falado que nascer em casa, né, o nascimento em casa, ele é o maior ponto, assim, de satisfação, né, da família. Mesmo aquelas que não planejaram, né, e nasceu sem querer, é o êxtase, né, do nascimento. Não tem... Hoje eu não vejo outro local, assim, melhor para um ser humano vir ao mundo, né. O primeiro parto domiciliar que eu acompanhei foi um planejado. Eu não tinha nem acompanhado alguns sem plano, né? Porque depois aconteceram alguns assim que não tinham planejamento, mas foi numa mini fazenda, né? Num sítio. Foi uma situação um pouco assim fora dos protocolos, vamos dizer assim, entre aspas, porque era distante do centro urbano. Mas o que fez a gente acompanhar esse nascimento foi a vontade da mulher, né? E o que determina, na maioria das vezes, o nascer em casa. Primeiro vem a vontade do bebê, né? A Laura falou sobre isso na live. Quem escolhe o local de nascer é o bebê. E aí ele passa essa vontade para a mãe e a mãe se pronuncia, né? E foi assim, eu lembro, foi em 2017... nasceu de madrugada e eu fui lá para fora, sozinha, sentei na varanda, aquela varanda bem característica de fazenda mesmo, com rede bem grande, assim, com muitas plantas ao redor. Eu olhei para o céu estrelado, falei assim, gente, isso é magnífico, né? Isso é um fenômeno da natureza acontecendo dentro de uma casa. E por que não tem mais isso, né? Por que não existe mais isso? E por que eu tinha medo naquela época, muito medo, mas eu sou uma pessoa que eu vou com medo mesmo, em tudo na minha vida. E muitas pessoas também têm medo ainda, né? E aterrorizam, né? Michel Odan tem uma fala, é preciso martirizar o parto domiciliar. É preciso, né? E aí depois foram surgindo outros, mas o que me trouxe para o parto domiciliar planejado foi estar cansada de sair correndo com mulher de casa e ir para o hospital. A Aline sabe disso, né, Aline? Falava assim, Aline, não leva ela para o hospital, não. Tá tão lindo aqui. E tem umas que falam, deixa quietinho aqui, me deixa quietinho aqui, né? Antes disso, eu falo que eu praticava uma violência obstétrica, né? Tipo, arrancava do chuveiro, vamos embora agora. Não, eu tá nascendo. Sabe o que eu li pra você, Ana? A Ana foi assim, né? Foi. Você tem que ir agora pro hospital. O seu parto é hospitalar. Eu falava sério, né? E aí, alguns bebês realmente nasciam mesmo no meio do caminho. Do carro, né? Na casa, no carro. Mas eram nascimentos, mesmo não sendo nascimentos hospitalares, eles eram nascimentos muito tumultuados, né? Porque estava fora do plano, né? E assim, uma das coisas que eu aprendi, né, a vivenciar nos nascimentos, nos partos, é que aquele momento ali é importante para a mulher, ela faz parte, né, ela é a protagonista, mas é segundo plano, a meu ver, né? O primeiro plano é o bebê. Eu falo para as mulheres, né, você já tem a sua data de nascimento na sua certidão, né? Agora é a data do bebê. O parto é da mulher, mas o nascimento é do bebê. A gente não tinha essa visão, né?
E mesmo assim, eu ainda penso que, em primeiro lugar, vem o nascimento do bebê, sabe? Aquele bebê vai nascer naquela única vez, enfim. E aí eu comecei a pensar, né, que isso também não era legal, né? A mulher com muita adrenalina, muito medo dentro do carro, não é legal para a mulher. Sim, para o bebê também. Então, pensar nisso é muito tenso, né? Até como paciente, eu tinha muita aflição em relação a isso. Que eu falava, meu medo não é que nasce em casa. Meu medo é que não nasce em casa e não nasce em algum outro lugar que eu esteja me sentindo segura. Porque essa sensação de translado, sim, no momento que você não vai ter controle da situação, é muito ruim. Sim. E aí a chegada no hospital, né? Aquela correria, e abre o quarto. Aquilo tudo foi me deixando, assim, reflexiva em relação a várias situações. E aí eu comecei a pensar, por que não? Então, a gente não planejar isso tudo, né? Eu já conhecia equipes de parto domiciliar. E aí eu falo, né, como eu falei no episódio anterior, eu não planejava nada na minha vida, mas Deus estava organizando tudinho. Porque, ao mesmo tempo, eu fazia oficinas de parto domiciliar, sem querer, né? De novo as oficinas na sua vida, sempre? Ia para o CIA Parto, sempre assistia palestras de parto domiciliar, entrava em contato com equipes de parto domiciliar fora do Rio de Janeiro, né, e telefone, conversava, mas nunca tive aquela empolgação tão grande, não. E você está respaldada, né? A gente falou um pouco no anterior sobre a legalidade do parto domiciliar, porque ainda tem gente que acha que isso é uma coisa, eu estou cometendo algum crime, se meu filho nascer em casa. Então, eu até coloquei aqui, não existe nenhuma lei que proíba o parto domiciliar no Brasil, por isso a mulher pode ser encorajada, né? E o Conselho Federal de Enfermagem tem um parecer técnico, né, para o alinhamento. Então, ele tem a regulação e prática da enfermagem obstétrica no espaço do parto domiciliar. Sim. Então... E até questão mesmo da medicina, tem alguns estados, né, do Brasil ainda são diferentes também, né? Acho que é Santa Catarina e Rio de Janeiro, se não me engano, que tem uma legislação mais no fechada, Brasil, né, alguns estados têm uma legislação diferente, mas quem pode atender o parto domiciliar planejado no Brasil são as enfermeiras obstetras, obstetrizes, enfermeiros de maneira geral que não sejam, desde que sejam conectados a um serviço de saúde, mesmo que não sejam enfermeiros obstetras, podem, pelo COFEM, si, né? E o médico em si. O que eu gosto de falar em relação ao médico, eu sempre falo para os casais que me procuram, né? Mas não tem médico? Eu não tem pediatra? Eu falei assim, no nascimento não. Mas por que não? Eu falei assim, porque tem muitas mulheres que precisam deles, né? Vocês não precisam deles. As mulheres com complicações, né? As mulheres com pressão alta, com diabetes, as mulheres de gêmeos e outras complicações em si precisam dos médicos, né? Então, o médico não tem que estar acompanhando o parto de baixo risco, né? É um desperdício você ter a presença, a figura de um médico dentro da sua casa no parto domiciliar, né? Desperdício de conhecimento dele, né? Enfim, não há necessidade. Não vai ter função nenhuma. Então, o que te fez, na verdade, começar a praticar esse modelo foi uma coisa meio que foi orgânico, foi acontecendo, foi uma demanda, né? Uma demanda das mulheres e uma demanda minha, porque eu estava insatisfeita com o que eu estava fazendo, né? E vinham mulheres me procurando e eu acompanhava muito parto hospitalar ainda, era em maior quantidade e eu não conseguia conciliar. E eu acreditava muito. Na verdade, na minha primeira assistência no parto hospitalar, né, dessa assistência de parto normal, parto humanizado, eu já tinha uma visão da naturalidade do nascimento, né? Eu lembro, já se questionava se precisava ser ali, né? Eu lembro de uma gestante que eu nem conhecia muito bem, ela entrou em trabalho de parto, nem estava trabalhando em si, né, com o médico, mas eu estava conhecendo como é que era a logística e eu fui primeiro para casa dela. Cheguei lá, já estava coroando o bebê, né, ela expulsivo no chão, arco de coca. Vai nascer. Não, pega e traz para o hospital. Mas está nascendo, sabe? Naquela época nem sonar eu tinha ainda, não tinha nem me organizado para aquilo. Mas para mim ia nascer ali e ia ficar tudo bem, né? Eu sempre vi o nascimento, agora não me pergunte de onde, porque eu não sei de onde, porque eu nunca tinha trabalhado com isso antes. Tem umas coisas que são muito intuitivas. Muito. Eu sempre fiquei muito tranquila nos nascimentos, né? E aí eu decidi, tem um pouco antes, né, do dia 12 de junho, eu comecei a pensar na possibilidade de montar uma equipe, porque aí eu vi a necessidade das mulheres, né? Mulheres me procurando. Eu já acompanhava alguns partos domiciliares, né? A Thaísa me ajudava bastante, era a minha dupla, principalmente na pandemia.
Mas, assim, eram mulheres que procuravam, não divulgavam. A pandemia surgiu muita vontade de parto domiciliar. Acho que a pandemia deu muito medo do hospital. Deu um empurrão. Então, isso que eu ia falar, tanto o parto domiciliar planejado, né? Tivemos um aumento, sim. Mas o parto não planejado no carro, na porta do hospital, porque elas começaram a entender que não era bom ficar no hospital. Eu tô rindo, imaginando a pessoa, dá marcha ré, volta pra minha casa. Já nasceu no carro mesmo, agora vamos voltar. As mulheres começaram a querer fugir do hospital. Eu falo que é até isso. O que faz uma mulher querer ter um parto em casa? Tem muito a ver, hoje era o medo da pandemia. E antes era o medo de ter um parto violento, né? O que as mulheres buscavam era fugir de uma assistência tradicional, que a assistência ao parto é intervencionista, né, mecanicista, e muitas mulheres que procuram, eu acho que o discurso, às vezes, é o desejo do bebê que você fala, eu acho muito válido, mas assim, o que a mulher fala porque no parto anterior fizeram uma violência, né? Minha irmã aconteceu isso. Você não via esse perfil? Então, aconteceu uma coisa muito magnífica nessa avaliação que eu fiz desse 1 ano, né? Que nos primeiros 6 meses, 7, 8 meses, a maioria foi assim, né? De mulheres que queriam resignificar o parto anterior, né? Vinham de muita violência dos partos anteriores, de uma frustração muito grande, e o parto domiciliar vinha para resgatar isso tudo. E que às vezes foram para cesárea também, né? Foram para cesárea. E conseguiram. E em casa teve um agora, né? Que ela tava com tanto medo. E quando na hora que vocês falaram, nasceu e tal, que vocês sempre postam, ai, que delícia. Foi. Tipo, que bom que ela conseguiu, sabe? Ela conseguiu ir. Fica todo mundo torcendo. Eu falo, tem uma rede de mulheres por trás. Quando a gente fala de parto, a gente não tá falando só do nascimento, mas é uma sociedade, tem uma coisa entranhada, né? Uma comunidade, uma união do feminino, que eu falo, não existe mesmo a cultura da competitividade feminina. Isso é uma coisa que nos foi ensinada. Sim. Mas eu vejo como que é natural de uma mulher ver uma outra e falar, nossa, que incrível, né? Que incrível, eu queria tanto que ela conseguisse, né? Eu sinto As primeiras isso. mulheres foram muito assim, e eu trago sempre a história, né, guiada por Deus, porque precisei passar por essas mulheres que me procuraram nos primeiros meses para eu realmente entender, não, é isso que eu vim fazer no mundo, esse é o meu propósito, porque foram histórias muito assim significantes, né? Tanto para elas fortes, quanto para você. De mulheres me procurando com 38 semanas porque teve um problema com a parteira que ela contratou, de mulher me procurando em cima da hora, assim, desesperada, tipo, se eu não ajudasse ela, nem sei o que seria, sabe? Mulheres com histórias muito trágicas dos primeiros nascimentos, né? Mulheres que choravam só em ficar sabendo da possibilidade de parir em casa. Não, de parir em casa. Quando a gente entrava em contato, nossa, é possível? Começava a chorar, sabe? Eu falei assim, é bom lembrar, como que eu vou negar isso para essas mulheres? Assim, primeiro que a maioria das crianças, assim, a grande maioria vai nascer bem, tá tudo bem. É bom lembrar disso, assim, porque na minha profissão como pediatra, assim, ainda tem muito preconceito. E eu fui uma pessoa muito preconceituosa. Uma vez uma menina, num aniversário, falou, eu vou ter parto domiciliar. A filha dela tá com 5 anos. Eu falei, o quê? Sem pediatra? Ela, sem ninguém, só com... Salvador, acho que pode ter obstetra, se não me engano. Não, vai ter uma médica. Mas sem pediatra? Porque a paralisia cerebral diminuiu depois que o pediatra tá na sala de parto. Tipo assim, quando eu joguei a menina nossa, horrível. Ela ficou assim, olhar pra minha cara muitos anos, assim. Hoje em dia ela me olha assim, mas não sei se ela me curte. Bom, até é bom falar, né? Porque eu mudei, hein? Mas então, assim, é bom... na minha testa. É bom... o cuspe perseguidor. Mas uma coisa que é bom você falar é que você leva tudo pra uma assistência, né? Sim, e Lu, assim, o que você falou, né? O pediatra salvou lá... Nos partos hospitalares, do jeito que eles são conduzidos, né? Graças a Deus tem pediatras bons, porque realmente salva, né? E o que difere no parto domiciliar? Mesmo, eu falo, né? Mesmo você tendo uma equipe humanizada, hospitalar, que você sabe que o médico, o obstetra vai respeitar, a enfermeira, a pediatra, não chega perto da essência que é nascer em casa, sabe? Porque
a ambiência... Não tem a ver só com diminuir risco, né? Não tem nada a ver mesmo com que você chega no hospital, porque a gente faz isso no parto hospitalar, a gente diminui luz, a gente favorece a ambiência pro Mas parto, não é sua casa, né? Não é sua caverna. Não, né? Demora um pouco mais a achar o seu lugar, né? Porque não é o seu lugar. Não é. E aí o seu lugar, né? Michel Odan fala muito disso, né? Os profissionais de saúde precisam perguntar quais são as necessidades básicas que a mulher precisa para parir, né? E quando você explica sobre a fisiologia hormonal, né, sobre todo esse contexto do nascimento, muito difícil a mulher não colocar, né, eu quero parir em casa. Muito difícil, né? Porque é uma necessidade dela, tá no ambiente dela. Passar para esse rumo, acho que eu não queria estender muito o podcast sem falar sobre isso. Não são todas as gestantes que são elegíveis para partos domiciliares. Sim, vamos falar da parte... Quem pode ter um parto em casa? Gente, eu quero uma na minha vida. Que a gente fica aqui, Então, não existe, Ana, um protocolo, uma diretriz, né, no nosso país que direcione o parto domiciliar. Mas também não é uma coisa legal, né? Mas o que a gente tem, o que é recomendado, né? Eu sempre falo com os casais que me procuram, nada é proibido, a meu ver, né? É proibido, você encontra hoje parteiras muito bem capacitadas e treinadas, né, que acompanham, por exemplo, parto de gêmeos domiciliar. Não estou falando que deve ser feito isso, né? Mas é proibido. Existe uma lei que proíbe? Não, existe uma não recomendação. E aí eu falo, a gente precisa trabalhar com margem de segurança, né? Porque o que mais deixa o casal preocupado é a segurança do parto domiciliar. Não é seguro? Então vamos trabalhar com margem de segurança. Quanto mais você seguir as recomendações, maior é a sua margem de segurança. Então, você trabalhar com gestantes saudáveis é a principal, que a gente chama de risco habitual ou baixo risco, né? São gestantes que têm nenhuma patologia, gestantes que não têm a pressão alta, não têm diabetes. E essa classificação do risco gestacional dela é desde o início do pré-natal até o bebê nascer. É constante, né? pode mudar. Esse curso ao longo da gestação. Mudar. Isso é importante, né? Também. Pode mudar até na hora do parto. Até na hora do parto. Você já teve que transferir. Tanto é que, assim, eu assino o contrato, finalizo o contrato do parto domiciliar com 37 semanas, né? E mesmo assim, depois de 37, tudo pode mudar. E aí, depois vem o tempo de gestação, né? Se eu entendo que antes de 37 semanas, esse bebê é um bebê pré-termo ou prematuro, a margem de segurança aumenta se for um nascimento dentro do hospital. Ah, mas fulano com 36 semanas e 5 dias nasceu em casa, né? Mas, assim, a segurança diminuiu. Ou menos que 42 semanas. Então, entre 37 e 42 semanas é uma boa margem de segurança. Mães e bebês saudáveis. Mães e bebês saudáveis. O outro critério, eu até anotei pra gente não esquecer, é a proximidade de estar de uma instituição de saúde. Entre 20 a 30 minutos para condutas de emergência. Aí o seu primeiro foi lá na fazenda. Depende. E aí eu ia falar, o terceiro critério depende do meio de transporte adequado e uma pessoa para dirigir. Depende do motorista. A brincadeira, hein, gente? Pelo amor de Deus, nunca precisei carregar ninguém numa charrete. Mas se precisar, também te dá um jeito, entendeu? E isso é engraçado, porque as pessoas acham que assim, pra ter... tem muitos famosos agora postando, teve filho em casa, as pessoas acham, mas tinha ambulância na porta de casa. Isso demais. E a gente fala, nem é critério, né? O SUS europeu coloca, né? Existem algumas sociedades. No Brasil, como não faz parte das políticas de saúde, é difícil você regulamentar. Até você encontrar uma equipe de parto domiciliar, porque não tem uma associação. Igual eu vou lá no site do Conselho Federal de Medicina e vou me certificar lá, a Aline, se ela tá ativa. Não, você não tem até dificuldade, inclusive para publicar as estatísticas. Eu tinha separado assim, estudos mostrando que é muito menor, é muito baixa as taxas de transferência. Só que como você também não consegue regulamentar essas equipes, você também não consegue fiscalizar a atuação, né? Algumas são parteiras, mas a gente está falando aqui de partos com profissionais com formação superior, de ensino superior. Porque a gente, da Luz do Lar, a gente treina por a gente mesma, sabe? A gente se junta lá, treina, busca cursos de capacitação, né? Mas são todas profissionais com formação de ensino superior. Sim, somos enfermeiras e especializadas em enfermagem obstétrica e neonatal. E o que é mais importante, que eu acho, com uma experiência, né? Porque eu comecei a trabalhar com parto em 2017. Então, engenheira, quantos anos depois? 17, 25 anos já.
5 anos que eu fui ter a equipe de parto domiciliar, né? Eu falo para as meninas, a gente não começa... 5 anos com muito parto, né? Não foi 5 anos. Foram muitos partos acompanhando, muito atendimento de emergência, de urgência, né? Entendendo muito esse processo da fisiologia, que a gente começa a pegar a segurança mesmo e junto disso os treinamentos, né? Esse tempo todo a gente buscou e continua buscando. E quando a gente fala dessas gestantes com risco agregado durante a gestação, que são outras patologias, né? Parto prematuro, parto pós o tempo, o que a gente tem que entender, né? Que são as gestantes e bebês que provavelmente vão precisar de intervenção. Quem está no meio desses 2 pontos, mesmo que seja um parto hospitalar, vai ser um parto que não precisaria de intervenção alguma. Então, assim, eu acho que é bom trazer essa reflexão para uma mulher que ainda não pariu, ou que está gestante, ou que está planejando uma gravidez, que se ela está fora dos pontos de risco, ela pode escolher aonde ela pode parir. Porque o risco é muito baixo e provavelmente uma intervenção não vai ser necessária. Sim, sim. E mesmo a mulher saudável, quando ela tem o parto no ambiente hospitalar, mesmo que seja uma gestação com uma chance muito pequena de ter... Gente, risco existe, né? Eu gosto muito da Laura, a Laura Pilinger. Ela fala, viver é 100% letal. E altamente sexualmente transmissível. Viver sexualmente transmissível. Se você transar, você pode criar outra vida. 100% letal. Mas existe o risco. Então, se você preenche esses critérios, né? Equipe capacitada, mulher e bebês saudáveis, ter uma assistência, um local um serviço de saúde próximo e uma pessoa e um meio de transporte. Não precisa ter uma ambulância na porta de casa para ter um parto em casa. Pode ser até uma charrete. As pessoas pensam nisso, né? Eu falo muito sobre isso. A gente trabalha com muito... É planejado, né? Eu falo, o nome já diz. É parto domiciliar planejado. Aí tem umas mulheres que procuram e quando eu começo a explicar tudo que a gente faz e que pode ou não acontecer, elas se assustam porque não esperavam por isso, né? Então... a gente pensa assim, quais são as principais complicações, quais são os riscos do parto domiciliar, né? São os mesmos riscos que pode ter do parto hospitalar, né? Tanto é que as intercorrências nas estatísticas, né, elas não se diferem, né? As mesmas intercorrências com as mesmas eu acho que deve ser um pouco mais baixo, porque a mulher tem menos medo, sei lá, acho que ela tá mais difícil botar em estatística porque não faz parte do serviço. Então, isso é um problema no Brasil, inclusive, a falta de números, né? Mas a gente fala, um parto em casa, a chance de intervenção é muito, 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 é ínfima. Tem estatísticas de fora da Europa. Eu ia falar, o contrato, existe um contrato, né? Existe no parto domiciliar. Né? Teve uma mulher também que me procurou e ela veio contar que ela falou para a família dela: não, mas eu vou assinar o contrato. Mas tem contrato? Gente, não é xamânico o negócio, né? Xamânico tem contrato. Falei que não querendo falar do xamânico, né? Não tem problema nenhum com isso. E aí no contrato tem tudo lá. O serviço oferecido, né? Porque às vezes algumas equipes têm o serviço de pré-natal, algumas equipes vão acompanhar só o parto. Na Luz do Lar, eu faço questão, só se ela me contratar muito no final, assim, essa com 38 semanas eu só consultei 2 vezes, né? Mas geralmente essas são mulheres muito decididas, do tipo, eu vou parir em casa, você só chega lá, resolve algumas coisas pra mim. Se você quiser, vem comigo, senão eu vou sozinha. Mas a mulher que desde o começo, né, porque mas eu tô no médico do plano. Eu disse, não, o médico do plano não vai estar com você na hora do nascimento, né? É preciso se conhecer, a gente precisa se envolver, é preciso criar um vínculo e mais. É preciso falar dos riscos. Por quê? Quando acontece um problema no parto, quando é domiciliar, eu falo, né? Quando é no hospital, existe uma gestão hospitalar que coordena tudo, tem os protocolos. E na sua casa, né? Qual vai ser a gestão desse problema? E aí vai ter a equipe, claro, mas vai ter... Quem comanda a casa são vocês. A família vai fazer parte dessa equipe. Exatamente. Então, a gente fala das intervenções, da possibilidade de ter uma hemorragia, como é que a gente faz. E por que é tão baixa a taxa de transferência nesses casos de emergência, né? Porque a gente trabalha com a linha de diagnóstico do problema muito fechadinho, muito. Então, até chegar numa hemorragia média ou grave, a gente já resolveu na leve há muito tempo. É assistência que vocês falam muito 1 para 1, assim, também, isso, né? Isso que eu falar, a diferença. A assistência domiciliar num parto normal, né? No hospital,
São muitas parturientes. A gente estava falando, tem um hospital em BH, né, o Sofia Feldman, que é um hospital que tem uma média de 800 a 1.000 partos por mês. Isso dá uma média de 10 mil partos por mês. Dá quantos partos? 30 por dia, quase. Então, vai ter uma enfermeira, uma obstetriz, que vai cuidar de um monte de gestante. No ambiente domiciliar, é uma equipe, uma enfermeira obstetra, só para cuidar daquela mulher. Isso aumenta muito a segurança, as pessoas não têm essa noção, né? O que é recomendado também são, no mínimo, né, 2 enfermeiras obstetras com experiência e prática no atendimento à mulher e ao recém-nascido, né? É o que a gente oferece hoje na Luz do Lar. E... com experiência em emergência, né? Emergência. Nas emergências. E a emergência da mulher, a hemorragia, e do bebê, a reanimação, se ele precisar de uma ajuda para nascer. Mas a gente quase não tem, porque a gente avalia tanto aquilo no trabalho de parto, né? Qualquer alteração que tenha, já a margem de segurança já diminui, então já é transferência. E mesmo que vá para o hospital e nasce no hospital, tudo bem, o bebê nasceu ótimo, mas não era mais seguro nascer em casa, né? Eu acho legal você falar os seus números, Tati, assim, mostrar pra gente nossos números. E importante falar, pode ser que o parto comece em casa e as pessoas falam, né? Mas e aí, se precisar transferir? E as estatísticas que a gente tem no mundo são que a maioria das transferências não são por emergência, não né? Não são por evento clínico, né? Só a pedido mesmo da mulher. A gente teve 22 nascimentos com 3 transferências, né? 2 foram a pedido da mulher, né? E aí eu falo do pré-natal, né? Como é importante, porque como é um evento muito... individual, privativo, né, muito familiar, a gente precisa conhecer, né, quem é. O nascimento é um evento único, a mulher vai ter o parto dela, o bebê vai ter o nascimento dele. Eu preciso entender as necessidades, né, básicas daquela mulher, daquela família. Qualquer ser vivo precisa disso, né? Se eu for cuidar de uma planta, eu preciso entender o que aquela planta gosta, um animal, e o ser humano é a mesma coisa. E no pré-natal, a gente faz todo esse conhecimento, né? Então, quando eu vou transferir uma mulher, por exemplo, quando a gente está no pré-natal, eu conheço o porquê que aquela mulher escolheu o parto domiciliar, né? Então, eu vou transferir realmente quando tiver uma questão clínica, porque vocês falaram um pouco do parto hormonal, né? Que tem um momento que a mulher vai querer desistir de tudo e vai querer sair correndo. Na casa dela, elas pedem Uber, né? Eu vou pedir um Uber. Mas já teve caso, eu falei assim, não, eu só levo fulana para o hospital se realmente precisar, porque eu sei quão importante é esse parto domiciliar para ela. Se eu não faço para Natal, eu não vou saber, e aí na primeira oportunidade eu vou levar ela para o hospital. Fica impessoal demais, né? Fica mecanizado, industrializado. E a meu ver, né, o meu entendimento hoje das 2 transferências a pedido foi por isso, né? Eu conheci as gestantes muito no final, eu não acompanhei o pré-natal, elas não tiveram muita educação em saúde para o parto domiciliar, que é diferente. Né, totalmente diferente. Você receber informação para o parto domiciliar e para o parto humanizado hospitalar, vamos dizer assim. Respeitoso, né? Esse humanizado. E muitas vezes, eu acho que já aconteceu com você, as transferências podem ser porque a mulher pediu, por exemplo, uma analgesia farmacológica, né? Uma peridural. Inclusive, a mulher pode continuar tendo um parto e às vezes até ter um parto natural dentro do hospital. Acho que você pode falar disso, porque as pessoas acham que quando transferiu é porque vai transferir cesárea, e a mulher vai pedir uma cesárea e vai terminar numa cesárea. Nossa primeira assistência foi uma transferência para cesariana, né? Primeira assistência, pá! Deu ruim. E não foi uma cesárea porque precisou, porque teve uma intercorrência do bebê. Inclusive, eu também quero abrir aqui, dar um agradecimento à equipe do HPM, do Hospital Público de Macaé, que em todas as transferências que nós fizemos, as 3 foram para lá e as mulheres foram muito bem recebidas. E era o meu maior medo de assumir parto domiciliar planejado em Macaé, era a transferência. Eu não tinha nem medo de parto domiciliar, assim. Como que essas mulheres serão tratadas nos hospitais, né? Essas equipes são equipes privadas, né? A gente não falou, mas em outros locais do mundo, as equipes às vezes trabalham com equipes de backup, né? Então, você pode ter um médico backup dessa assistência, a mulher, quando vai ser transferida, vai ter essa assistência. No Brasil, isso é um pouco, tem aspectos jurídicos, legais, e muitas equipes não conseguem ter as equipes de backup, Sim, né? É um ponto negativo, né? Pro parto domiciliar. Então, por isso que o sistema de saúde precisa estar preparado. Porque imagina uma mulher que planejou um parto domiciliar e ela pede uma transferência por qualquer motivo. Às vezes, se alguém da família, né, aquele cenário, não se sentiu mais
mais seguro e pedir uma transferência, o sistema de saúde também tem que estar preparado. Porque, assim, na nossa formação médica, ninguém fala com a gente de parto domiciliar. Não. E na residência, eu lembro que a gente era ensinada eu quase matei a menina. A matar a pessoa, falar que irresponsável. Tá louca, então, é uma falta, assim, do ensino. A gente não ouvir falar sobre estatísticas, sobre chance de transferência, resultados, né, indicadores de saúde. Um dos problemas é isso. Eu acho que é um jeito que o sistema arruma de meio que marginalizar mesmo, né? Marginaliza assim, se eu não posso vencer, tipo, torna isso ilegal. É a melhor maneira, quando você não quer discutir sobre um assunto. Com medo, assim, a primeira assistência eu fiquei muito nervosa, porque eu falei, não, vamos transferir, porque ela começou a falar que não estava sendo um sofrimento para ela já, né? Então chegou num estágio de vamos transferir. Tava tudo bem com ela, com o bebê. Ela chegou até o hospital, a médica que recebeu falou com ela, nossa, eu estava em casa. E eu falava assim, vai falar que era parto domiciliar? Não vai falar? Porque aí não, gente, fala, entrega para Deus. Aí falou, você estava em casa com parto domiciliar, com enfermeira, e agora você quer uma cesárea? Tá tudo bem com você, com o seu bebê? E ela se debatia toda, não quero, e fez a cesárea, e foi muito bem atendida na cesariana dela. A segunda, mesma coisa, botou uma bolsa no ombro. É muito legal. Eu vou embora agora, eu vou chamar o Uber, não sei o quê. O Uber. Se vocês não forem, imagina ser o Barino chamando o Uber. Gente, mulher é um ser que, assim, poderoso. Nada fazia ela ficar em casa, nada. E eu também tinha pouco vínculo, aquela história toda, né? O marido chorando na cama, poxa vida, a gente estava planejando nascer em casa. Aí foram para o hospital e em 2 horas nasceu de parto natural no hospital. Muito bem assistida, muito bem respeitada. E a terceira foi uma bolsa rota de 24 horas e o casal decidiu, né, transferência com 24 horas para induzir usar antibiótico. E aí foi para o hospital público também. Foi muito bem assistido, teve a indução. E terminou num parto normal. Parto normal, lindo e maravilhoso. Essa ligação, assim, é perfeita, né? Quer dizer, seria Mas maravilhoso. Elas tinham porque um plano, a minha dúvida é essa. O plano de parto dela era a transferência com 24 horas. Não, sim, mas elas todas tinham um plano de saúde? Ou elas escolheram o SUS? Essa não, é a dúvida. Nenhuma delas tinha plano de saúde. Elas foram transferidas para o SUS mesmo. Inclusive, isso é importante falar. Quando o parto, ou a equipe julgou que aquele parto perdeu o critério para continuar como parto domiciliar, durante o pré-natal, isso já está previsto no plano de parto, né, Tati? Sobre em que situações pode-se ter uma transferência. Sim. E para onde que vai. Então, já tem isso. O pré-natal ele é diferenciado, né? A gente tem o protocolo das consultas. Primeira consulta sobre isso. Que foi o que eu vi, né? Assim, que eu falei, gente, tipo roteiro. No roteiro. E o plano de parto também. Quarta consulta, a gente fala das intercorrências. Se o bebê precisar de uma reanimação, Lu, eu falo como que é a reanimação, sabe? Eu mostro como fazer, a posição da mulher, segurar o bebê, não vai cortar o cordão, vai fazer assim, vai fazer assado. O pai sabe o passo a passo, sabe? Da hemorragia também, da distócia de ombro também, que é a outra complicação que pode acontecer. E para onde que vai, né? Vamos para o hospital público. Vai chamar a ambulância, vai chamar a SAMU, a gente vai transferir no nosso carro, quando vai transferir. É tudo muito amarradinho, muito planejado, né? Por isso, teve uma seguidora, gente. Pode falar. Uma seguidora que falou assim, poxa, tá tudo tão certo nos partos de à luz do lar e tal, né? Obrigada pelo reconhecimento, né? Mas isso é planejamento. Não tem outra história, sabe? Planejamento é empoderamento, né? Coragem, determinação, fé, é um mix. Gente, na minha terceira gestação, o meu mais velho, a minha mais nova, porque ela não quis, mas o meu mais velho assistiu todos os filmes do Renascimento Parto comigo, todos. Ele ficava no sofá assistindo comigo, mãe, vai ser assim? Vai acontecer isso? Eu acho que ele sabia mais do parto que o meu marido. Sim. Não, a gente tem... A reação, as pessoas ficam muito preocupadas. Às vezes a mulher que tem mais filhos, uma vantagem de você ter o parto domiciliar é que você pode escolher. O parto é um evento familiar. E no parto domiciliar ele pode ser, porque no hospital você vai poder escolher um acompanhante, né? Nos protocolos, no hospital vai ser os protocolos da instituição. E na casa vai ser o protocolo da mulher, casa, né? Ela é a dona, não tem protocolo. E talvez as pessoas podem escolher um filho mais novo. As mulheres ficam assim, quando o filho mais novo, não, o filho mais velho, né?
Porque o mais novo é o que vai nascer. Vai nascer. E elas falam, mas e aí? Como é que vai ser? E a gente fala, zero preocupação com a criança e com o bicho, né? E é o que eu falo, assim, a organização não é só a gente físico, existe uma organização aí no mundo espiritual muito fantástica, porque quando o casal fala que está muito preocupado, eu tive um caso de 2 filhos menores, bem pequenos, né? Um de 4, mas o outro tinha 1 ano e pouquinho. Nossa, e demandava muito da mãe ainda, né? Então, a preocupação dela era somente isso. Como é que vai ser com as crianças, né? Aí nasce, as crianças dormindo, ninguém nem viu a criança nascer. De repente, o irmão tá lá. O irmão tá lá, sabe? E todas as vezes que a mãe se preocupava muito com isso, tudo era resolvido, sabe? Eu acho que isso serve de um ensinamento, às vezes, até pra nossa vida, né? Tu não controle. Não, e às vezes a gente fica tão planejando catástrofe. Eu planejo muita catástrofe na minha cabeça. Eu planejo catástrofe. Quando tudo tá bem, eu fico planejando catástrofe. É um devaneio. Isso, devaneio total, mas é real. E eu tenho trabalhado muito na terapia pra eu parar de planejar catástrofe. Eu acho que a Tati falou quando veio, as pessoas pensam muito, quando pensam num parto, não só no ambiente de casa, elas têm medo da morte, né, Tati? Você falou... Ricardo Jones tem uma fala num curso que eu fiz com ele, que ele fala as 3 palavras tabus, né? Sexo, morte e nascimento. Né? Ninguém fala assim. E todo mundo planeja a catástrofe. Quando, na verdade, o mundo é bom, Sebastião. Né? Tipo, vai nascer, a maioria vai nascer. Não, a gente fala, o seu bebê nasceu. Mas ninguém fala como foi o nascimento, o do parto em si. Tive força e tal, não. Igual o sexo. E talvez fez sexo, crianças... como é que foi? Não, morte, morreu. Morreu assim, todo mundo fica ou fala escondido. Sim. Né? São eventos, assim... Quanto à morte, assim, quando a gente pensa que a gente vai morrer, talvez se a gente pensasse um pouco mais nela, a gente... Todo mundo vai morrer, todo mundo vai transar, todo mundo porque é uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer, né? Não, mas se eu pensasse, quando a gente pensa mais na morte, você simplifica mais a sua vida. Sim. Você começa a tirar coisas... Isso já é certo, que né? são necessárias e que não são necessárias, né? assim. Então, eu acho que o nascimento, ele vem pra ensinar de que, tipo, para de planejar catástrofe, o negócio vai fluir. Eu falo muitas vezes isso no consultório. Para de planejar, deixa o bebê e tal. Agora, né, gente, não fui assim. Deixo bem claro que isso tudo é um crescimento de vida, né? Um amadurecimento e tal. Então, assim, o nascimento vem para nos ensinar muito, e a morte é pra gente começar a dar um valor, assim, de tipo, porque às vezes a gente fica dando importância pra tanta coisa, assim, que não vale, ou então, às vezes, planejando coisas muito glamurosas e tal, quando você tá perdendo tempo de vida, né? Tipo, a morte é muito valiosa pensar nela, né? E o sexo também, né? Prazer e tal, mas um dia eu acho que vai ter um episódio sobre... Tem que ter, gente. E acho que é uma coisa natural. Falar de vida também é falar de morte, né? Mas vamos pros seus dados. Um dado na estatística que eu achei fantástico, que lá no ano passado, nos primeiros meses, eram só mulheres já primeiro parto, mas já tinham filho, né, cesárea, ou de outros partos normais também. E aí, esse ano veio o diferencial, né? 9 mulheres de primeiro filho. Eu falei, meu Deus. Primíparas, se você olhar na diretriz, né? Eu ia falar, que o Ministério da Saúde ele foi obrigado a ter uma posição oficial. Em 2019, o Ministério colocou assim, primíparas, a gente não deve, a gente não recomenda um parto domiciliar. Mas em mulheres que já tiveram um filho anterior, pode-se não desencorajar. Quer dizer, foi uma posição bem michuruca, né? Que ele nem ficou dentro nem a favor. Aquela, em cima do muro. E aí, primípara é o que foge um pouco da... né? Foge. Eu tenho 9. Tá tudo bem. Foi quase metade dos partos mas de eu primípara. acho que é uma movimentação, mas volto a dizer o que a gente falou no episódio anterior, da mulher. Do mesmo jeito, Aline, que a gente estava conversando outro dia sobre a questão do pré-natal nutricional. Quantas mulheres já estão buscando antes a nutricionista do que a obstetra? Porque eu acho que a mulher está tomando posse do conhecimento da ordem do que ela precisa das coisas, né? Do que realmente é necessário, do que vai fazer diferença naquele momento. Porque aí, puxando a sardinha para o meu lado, né, dando esse exemplo, ela sabe que no início da gestação, ela precisa cuidar da saúde dela antes de ter uma avaliação médica especificamente. Então, uma mulher que tem o conhecimento da importância do momento do parto e da naturalização desse momento... Mesmo sendo o primeiro filho, ela vai buscar um parto domiciliar. Então, eu tô percebendo uma movimentação, uma mudança nas mulheres. Sim. E eu penso, essa mulher no segundo filho vai querer o quê, gente? Parir no mar.
No mar. Meu plano Acho do parto. Eu acho que é uma mudança. E eu falo que a história do movimento da humanização do parto veio muito depois do pós-guerra. A gente estava falando das grandes momentos. E hoje, a pandemia fez as pessoas se questionarem. Cara, para onde que a gente está indo, né? O único lugar seguro numa pandemia, numa grande tragédia, era o ambiente de casa, né? E acho que as pessoas, diante de grandes tragédias, catástrofes, as pessoas ressignificam. Então, a humanidade passa a olhar, e foi o que aconteceu na pandemia, né? As pessoas, peraí, o que está acontecendo com a gente? Eu falei, será que saiu, né, daquele relacionamento estéril, né? Não é o lugar mais assim, seguro de estar. As duas coisas que às vezes eu tomei conhecimento depois da gente conversando, assim, é que parir em casa para os hospitais é uma perda financeira. Olha o sistema aí de novo. Não, então, mas eu acho que às vezes as pessoas não param pra pensar nisso. Porque eu parei pra pensar tem pouco tempo. Mas, tipo assim, cara, eu acho que ninguém fala muito porque... Alguém vai perder dinheiro com isso. Alguém vai perder dinheiro com isso, né? Então não sei se vocês viram a Laura falando sobre isso, né? Na live com a Laura Ulplig, ela falou que se não vai por bem, vai por mal, né? O parto domiciliar, segundo ela e toda a equipe, parto ecológico, fala muito sobre isso. É o evento do futuro mesmo, né? Sim. Não é porque achei é lindo, muito legal que maravilhoso. ela falou do microbioma. Exatamente, porque vão começar a perceber que vai trazer menos custos, né, para a indústria farmacêutica, para a questão toda, né, de pessoas menos doentes, né, vão entender por esse lado. Não a visão porque não vai ser, um retrocesso. Nossa, tá voltando ao tempo das parteiras. Não, gente. Não. Isso é o que há de mais moderno e científico, é nascer de forma natural. É isso. Então, acho que é o objetivo da gente falar. Até no começo, assim, eu fiquei, poxa, será que vamos falar no nosso podcast? A gente tá falando tanto de ciência, vamos falar de parto domiciliar. Algumas pessoas, esse episódio vai ser divisor de águas, né? Assim, ou vamos seguir. Responsa, hein, gente? Mas eu acho que é uma obrigação. Então, todo profissional de saúde que não sabe apontar dados, para mim, é um profissional que não tem um compromisso com a ciência. Então, assim, eu falo, é um mico, assim, se você vai num médico, num pediatra, e ele fala contra esse evento. Recentemente eu fiquei sabendo que numa cidade perto da nossa, um pediatra estava falando mal de parto normal. Eu falei, olha, você tem que fazer uma denúncia desse profissional, porque isso é anticientífico, né? Tem um trecho no livro... como é que é o nome do livro do Ricardo Jones? Entre Orelhas. Não, de vidro. Memórias de um Homem de Vidro. Que ele conta um caso de uma mulher que procurou ele para o parto domiciliar. E era o terceiro filho dela, e ele pergunta, mas por que você quer parar em casa? Resumindo a história, porque eu não aguento mais sair correndo de casa e meu filho nasce no meio do caminho. Então, o primeiro filho dela nasceu no meio do caminho, o segundo saiu na porta de casa, e o terceiro, ela falou assim, eu não sei qual é a hora Não era nem porque ela achava legal parar em casa, porque ela via que não tinha condições de ir para o hospital. Eu não consigo segurar. Então, né, e nesses casos a gente faz o quê? Né? A gente... Sinceramente, eu fico muito... Hoje em dia, né? Antigamente não, mas hoje, quando eu vejo uma reportagem, fulana pariu no ônibus, fulana pariu no terminal, eu fico triste, porque eu falei assim, fulana tinha que ter parido em casa. Tinha que ter parido no terminal. Ô, Tati, mas eu acho que pra você também essa questão do parto domiciliar, você deve ter aprendido muito durante esse tempo a não ligar para julgamentos, né? Ah, sim. Porque é muito julgamento. Total. Cara, sabe parto que as domiciliar, mulheres... então, Gente, a Ana deve ter ouvido falar muito, tem mito, você imagina nessa em casa, né? Você é corajosa. Eu escuto isso também. Agora sou eu. Se você quiser, eu mostro aqui no meu Instagram. Tati, parabéns pela sua determinação e coragem. Tati, parabéns e coragem. Eu falei assim, gente, parei praticamente, né? Porque todo mundo tá falando pela minha coragem, mas é uma coragem mesmo. Mas a coragem não vem porque eu sou forte, nada disso, não é isso. A coragem vem porque eu acredito nesse propósito. Eu acredito, nada, só se me queimar na fogueira, já falei. E a vida te levou pra isso, né? A vida foi te mostrando isso. Eu acredito que é o melhor, que é o mais natural, mais saudável para mãe e bebê. Eu claro. acho que com o nosso episódio de mamiferização, isso daqui é só um fechamento. Né? Exato. Cara, a gente faz parte de um processo, a gente faz parte da natureza, né? Não vamos nem explicar por divino, por
não é nada disso, assim, a gente faz parte. Exato. A gente é uma evolução. Exato. Não, e é até importante a gente falar, né? Quem não assistiu o episódio de mamiferização, volta um pouquinho pra entender. Porque vai fazer parte do link pra entender essa mensagem do episódio de hoje. E quando o bebê nasce em casa, assim, a gente já falou um pouquinho aqui das estatísticas, cientificamente isso é algo seguro, não é ilegal, mas tem uma coisa que tá fora dos números, né, Tatiana? Assim, eu fico fascinada, assim, e todo nascimento eu fico, Tati, me conta a história de parto aí. E aí, o que muda, Tatiana, assim? Causos de parto. Tem que ter. Vamos agendar. Histórias Gente, únicas. haja café pra isso. E quando nasce, assim, o que você sente, assim, que tem de especial? O mais de especial, o que não tem que eu de falei, especial. é você conhecer aquela família e ver aquilo tudo acontecendo, sabe? Assim, nossa, que presente. O último vou falar aqui que ela adora essas coisas, não vai se enganar, a Camila. Foi muito emocionante, porque a Camila... A Camila foi a que eu Theo, citei, né? Foi o maior bebê Luz do Lar, bateu recorde, 4 quilos 105. Que ela tava com medo danado. Então, a Camila, eu atendi ela desde o comecinho, né? E na primeira consulta que eu tive com ela, acho que ela tava com 18 semanas, ela só chorava. Ela chorava muito, lembrando do parto anterior. Ela só falou do parto anterior, né? Só falou do parto anterior. E na segunda consulta, a mesma coisa. Na terceira, a mesma coisa. Aí eu falo, né? Você, teoricamente, falando da parte da mamiferização, você não precisa de tanta coisa para parir. Mas aí você traz uma bagagem muito grande que você precisa de A vida já é muita coisa, né? Não, a gente... Como é que parto é um evento mental, espiritual, emocional e, no último caso, lá, físico, né? E aí a Camila foi buscando as ferramentas que a gente foi orientando, o Gentle Birth ajudou muito ela, doula, massagem, acupuntura, para ela passar por esse portal dela, que não era nem o portal do nascimento, era o portal do último parto, né? E ver a Camila parindo, cara, eu fiquei tão lindamente feliz. Na casa dela, do jeito que ela sonhou, um bebê de 4 quilos, 105. Foi de, assim... 41 semanas. 41 semanas. Foi incrível. Tem tanta gente que tem então, um são mito as da histórias, sabe? Não é o ato do parir em si. É o fechamento da história, né? Sabe? A história da Paula também, lá de São Pedro da Aldeia, que me procurou com 38 semanas, porque a parteira teve uma doença mesmo e faleceu. E ela ficou sem parteira. E o sonho da vida dela era parir, porque... O parto dela, o nascimento dela, o parto da mãe dela, na verdade, desculpa, foi muito traumático e a mãe dela sempre falava isso para ela. Então ela queria parir para mostrar para a mãe que não precisava. Ela já tinha uma filha, né, de 11 anos, que foi uma cesárea agendada, com 18 anos, tinha também um trauma desse nascimento da filha, mas o maior era do próprio nascimento dela, né? Então, como que eu vou falar assim, não posso te ajudar, porque você tem 38 semanas, São Pedro da Aldeia. Por isso que eu amo a minha equipe. Beijo, meninas. Pode mandar beijo? Pode. Beijo, Tatá, Juju, Nani, Inês, Brenda e Rayane. Amo vocês. Então, são muitas, mas na verdade são poucas, né, Tati? Assim, essas histórias que vocês mudaram, imagina quantas mulheres tem, assim, no mundo que precisam de serem olhadas, assim, nas suas histórias únicas. Como que esse evento marca, assim, a família, né? E ainda é uma realidade, assim, que é um privilégio dessas mulheres ter uma equipe privada. Essas mulheres pagaram por esse serviço, mas como que ainda você sente, né? Que você não consegue alcançar mais pessoas. É difícil, às vezes, furar a bolha, né? O motivo da gente trazer você aqui é para, assim, você ver que esse cenário, pelo que você tem lido de mudança no mundo, você acha que existe a chance de uma nova perspectiva, assim, juridicamente, a sociedade está se mobilizando, tem mais procura por partos domiciliares. O que você vê, assim, para o futuro? Procura tem sempre, né? Mas eu acho que tem muito a ver com política, né? Muito a ver com a eleição que está chegando, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas porque envolve a política pública, né? A gente não vai conseguir caminhar muito se barrarem, como, por exemplo, saiu a norma técnica falando das enfermeiras, né? Obstétricas no parto, já querendo tirar a enfermeira do parto. Então, assim, gente, é difícil, mas eu não vou desistir, eu sou uma mulher corajosa.
Eu tenho projetos futuros. Mas eu acho que eu quero capacitar muita enfermeira para espalhar por aí. Agora, porque atualmente você fala o nome de um monte de gente, parece que vocês são capazes de atender muitas gestantes. Esse acho que é um limitador, né? Atualmente a equipe da Luz do Lar consegue atender quantas gestantes? Então, a gente planeja em torno de 3 no mês, mas depende muito da DPP, da data provável de parto. Então, gente, 3 é muito pouquinho. É muito pouco. Muito. Então, a gente fala... A nossa média foram de 2 por mês, né? Nesse um ano. Mas é o primeiro ano. Cara, primeiro ano, você já... Não, mas é isso. Luísa, eu vou contar com você, vestida lá com aquele boneco do Big Brother. E não, a gente fala disso porque, assim, esse trabalho que a gente tem feito é um trabalho de formiguinho. O podcast é um jeito da gente falar assim, gente, pulverizem esse conhecimento. Se você é mulher, manda esse podcast, fale desse assunto. Esse assunto não é para ser velado, tabu, não é para parecer que é algo... a gente estava falando disso, a equipe fez um ano agora, e Tatiana, que eu tenho que falar? Tatiana, a gente tem que falar desses assuntos, são assuntos de mobilização social. Igual tem que ter alguém que tem que ir lá e falar de poluição. É assunto chato, que ninguém quer tocar na ferida, mas é necessário sair do ambiente que o que a Ana falou é real. O processo de mudança vai começar pelas mulheres. Quando começarem a falar, vocês não podem ter parto domiciliar, por que eu não posso? Aí eu acho que aí invoca uma mudança política. Assim, por que eu não posso? Como é meu... Esse movimento não vai vir da gente. A minha preocupação, mais ou menos, é a gente ficar como os médicos, por exemplo, né? Sim. Possibilitados de atuar. A gente isso. Aí depende muito do sistema, né? Da política. É porque a mulher ou então também poderia falar, olha, eu sei disso que eu também topo, tô nem aí. Quem vai mudar o sistema é a sociedade, né? Somos nós que mudamos. Porque, por exemplo, as mulheres podiam querer de pediatra lá na casa delas. Às vezes que adora. Mas elas podiam falar, eu quero, só que a gente não pode, elas iam querer e vocês não iam poder. A minha atuação, né, no estado do Rio de Janeiro, o CREMERG já se posicionou. O estado do Rio, ele já é um estado muito mais complicado, eu posso falar, com a atuação do médico, né, dentro de um ambiente domiciliar. Eu, como mulher, é um desejo meu, assim, um sonho muito grande, né, de parir em casa. Torço muito para que Vou estar lá vestida de Big Brother. Não vai. Vamos voltar àquilo que eu falei antes. O cenário domiciliar não necessita de médico. Vocês têm que se capacitarem para atender os graves. Mas você tem que ficar em casa me esperando, Luísa. A mulher, olha só. Vontade dela. Ela quer ir, tá? Ela quer participar. Assim, ó, Luísa, tem uma bolsa rota aqui de 5 dias, me ajuda. Médico é pra fazer coisa de médico. Então, é que é ruim falar cada um no seu quadrado, que, gente, é gostoso demais, é um parto fisiológico, né? Não dá. E foi uma maneira. Eu só acreditei no parto dia, né? Queria todo mundo. Não vai chamar ninguém, você vai parir sozinha. Eu vou ficar escondida. Você vai querer um monte de gente aqui. Essa aqui. Já nasceu? Eu posso ir pra aí? Não, espera. E eu acho que é só quando a gente assiste, né? Até pra gente, assim, eu falo que todo médico, ele não pode nem falar mal ou contra se ele nunca viu, né? Eu falo daquela história. Quando você tá usando um óculos azul, pra onde você olha tá tudo azul. Então, se você só viu o parto no hospital, você é incapaz de acreditar realmente que um bebê pode nascer sem intervenção. Então, eu acho que eu só furei minha bolha mesmo de que, tipo, eu vi um bebê que nasceu fora do hospital, né? Eu também vi. E aí você olha e você fala, gente, eu sou nada, né? É igual o Rick Jones, né? Imagina o que aconteceria, doutor, se você não tivesse chegado. E o dia que ele enxergou e falou, cara, se eu não tivesse... Então, eu vou fazer o que? Eu vou me especializar pro momento... Se eu tivesse chegado, teria estragado tudo. Ele teria estragado tudo. Então, assim, a primeira coisa que a gente queria é dar parabéns para um ano de Luz do Lar, além de tudo, assim, da mudança social que você significa. Eu acho também dá o mérito do profissionalismo, né? Assim, tem um lado de empreendedora, que isso é muito legal de falar para mulheres. Chique, gente, tem uma empresa, Luz do Lar, CNPJ, gente. É uma atividade legalizada. E tem um problema também de conseguir insumos, a falta de pertencimento. Material, né? A gente que faz parte do contrato, também tem os materiais para esse chega parto. com 2 malas enormes, vai desde um pacotinho de gás até um cilindro de oxigênio, né? E medicação, e enfim.
coisa dessa. Aí você tem estatística sobre isso também, Tati? Dos equipamentos todos que vocês levam, o que vocês já precisaram usar, o que vocês não precisaram usar nesse ano? Não tem papel, não, mas, por exemplo, o Ambu, a pediatra vai ficar muito feliz, eu só usei uma vez. Mas tá bem dentro aí, né? Tem uma estatística de Apgar, se você quer saber, pediatra vai ficar muito feliz também. Eu tenho 70% de Apgar 10-10. É sacanagem. Não, eu fico indignada, esses bebês que não recebem, são gente berrando, tá lindo, rosa. 10-10. E aí os outros foram 9, só um que teve 8, mas o segundo, o quinto minuto foi 10. A gente vai falar de intervenções e violência neonatal no próximo episódio. Nossa pediatra vai brilhar. Então, assim, pra gente eu queria agradecer muito, assim. Por mim, ficaria aqui, se a gente for... Tá acabando? Tá. Tem que acabar A gente tem um episódio de 1 hora, mas eu acho que, assim, por mim, ficaria falando 1000 horas, assim. A gente pode chamar os causos do parto domiciliar, gente. Vai ser um sucesso. A gente podia fazer um episódio sobre as parto histórias. geral, né? Porque tem uns muito engraçados. Acho que os hospitalares têm mais engraçado do que domiciliar. Tem, o que acontece. Mas, assim, vai ter espaço para convidadas também. A gente pode te chamar aqui depois. Mas acho que é um pontapé inicial, assim, é tirar o assunto, né? Dar luz ao assunto. Então, eu queria agradecer muito sua presença. Dar parabéns. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita, porque realmente eu entendi até o meu lugar, sabe? Eu tinha uma crise de identidade, assim, meu lugar no mundo como obstetra era um lugar, né? E comecei a ter um outro olhar para o nascimento depois desse contato, assim, né? Com as parteiras. Então, esse é um universo... Eu sou apaixonada, assim, né? Com esse trabalho. E como a gente precisa reconhecer. Durante muito tempo, eu ficava também em cima do muro. Igual o Ministério da Saúde, né? Não recomendava, mas também até falar, não, é isso. Isso é legalizado. É igual a Luísa falou da teoria da esterogestação. Isso tem um nome. Isso é científico, isso é seguro. Os números estão aí para vocês verem. Mas, na verdade, a gente não precisa de número nenhum, né? Eu vou fazer uma estatística agora das mulheres que foram encaminhadas por você pro parto domiciliar. Esse deveria ser a primeira consulta, né? Numa mulher que quer desejar ter um filho, onde você gostaria que seu filho nascesse, né? Vai pensando. E hoje no Brasil é assim, que dia que nós podemos marcar o parto? Então a assistência tá bizarra. E esse episódio eu acho que é muito mais sobre isso, sobre as mulheres terem alternativas, sobre terem escolhas. E todos os profissionais da saúde que estão chegando entenderem que existe um campo de atuação, né? O mundo tá aí, se você quer ser uma enfermeira, obstetra, existe um campo de atuação e é necessário se formar novas equipes, né, Tati? Muito. Então, meu projeto é esse. Daqui a um tempo, eu não vou ficar partejando, né, com bengala. A idade tá chegando, né? Mas eu tenho uma vontade mesmo de poder espalhar, querendo estar lá no negócio, sendo impedido. Igual o cachorrinho na padaria. Não, sonho de vida mesmo pessoal, morar numa fazenda bem distante, assim, e ficar lá, quando a mulher parir, eu vou lá, ajudo, parir, acabou, vamos pra casa. Bem xamânico. E que eu não precise viver disso, né, que eu tenho uma outra renda, mas isso aí, não sei. Mas eu quero criar acho que um curso não, uma escola mesmo, sabe? Escola de enfermeiras obstetras para o parto, sabe? Eu acho que é necessário, tá? Porque tem uma limitação, né? A sua equipe hoje tem uma limitação de assistência. Eu gosto muito disso, né, Ana? Sim. Você tem muito essa coisa do ensinar também, né? Eu acho. Peraí, deixa eu pulverizar. Como diz um chefe meu, assim, eu não quero ser a caveira mais inteligente do cemitério. Ele fala muito isso, eu não quero ser a caveira Morrer e levar tudo isso com você, e é isso que eu falo. Essa expertise, assim, eu atuo com a Tati já em partos hospitalares, e assim, a expertise dessas profissionais eu nunca vi igual, assim. Então, muitas, até eu fui treinada protocolos de distócia de ombro, reanimação, e eu depois aprendi que existia muitos protocolos, né, ao longo do mundo, tipo, protocolo de distócia de ombro, que eu aprendi um jeito, né, o alerta, depois aprendi com elas, existe o flip-flop, existe isso também, e a expertise é coisa de quem faz, e essa expertise não pode morrer com vocês, né? Não, Deus me livre. Vamos compartilhar. Minha ideia é essa. Minha ideia também é ter um motorhome. Não tô falando brincando, não. Eu quero. Tá na minha cabeça já. Só usar roupas com aquela fluidas. sirene em cima, com uma casinha piscando, luz do lá, pra dizer que tem um bebê nascendo, aquela luminosidade toda. E a gente quer ter uma... Batman, né? Não tinha pensado nisso. O céu como se fosse a lua. Imagina, não, vou até anotar pra não esquecer. A gente precisa terminar o episódio. Vamos terminar o episódio. Então, só agradecer a vocês, lindas e maravilhosas, do Pode Ser Chegar.
Agradecer a Aline, a Luísa, que a Luz do Lar tem muito que agradecer a vocês pelo suporte. Fora, né? A gente precisa muito disso. Obrigada. Muitos bebês virão ainda e vou precisar de vocês. E a gente de você. Ana, o quarto vai vir? Estamos pensando ainda. Não foi descartada a possibilidade. Gente, a Ana, assim, quantos vierem? Depois eu pedi pros meninos. Eu lembro, tem uma música que eu ouvi esses dias que eu mandei pra Luísa no aniversário dela. Eu falei, a cara de Tatiana, né? Que é, eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Então a gente não consegue fazer tudo, mas a gente, com o nosso balanço, a gente já impacta muita gente. E você faz isso, Tatiana. Você balança o mundo aí onde você vai. Obrigada. Quem assistiu até o final. Nos sigam aí, se inscrevam no canal, que pra gente é importante, e nos sigam nas nossas redes sociais. E em breve vão vir muitos outros episódios, novos temas, com outros convidados. Sigam aí a Tatiana no Instagram. @Luz do Lar, o profissional. O meu é doutora Aline Puglia. O meu é Ana Nutrir e Cuidar. O meu Luiz NVV. E não esqueçam da rede social do podcast, @pode ser chegar com Demudo. Vocês encontram a gente no Instagram, o mesmo nome no YouTube e no Spotify. Beijo a todos, até a próxima.